Olá, queridos. Nós estamos agora em nosso 6º dia desse projeto especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul, que são os 10 dias de oração. Os 10 dias de oração começou muitos anos atrás na divisão norte-americana e geralmente ele é feito no hemisfério norte no mês de janeiro, devido ao calendário escolar. Na América do Sul e alguns países, outras divisões do hemisfério sul, ele acontece geralmente em fevereiro, e é por isso que nós estamos participando desses 10 dias em fevereiro. Qual é o propósito disso? Convidar o povo de Deus a se preparar espiritualmente, abrir o coração, reavivamento espiritual, preparar a igreja para o grande evangelismo da Páscoa e demais ações missionais que a igreja fará no ano de 2024. Portanto, nesse 6º dia, o tema é Vencendo a Ameaça à Consciência. Liberdade de expressão, de consciência, de crença religiosa tem sido ameaçada todo o tempo. E interessante que Deus é o maior defensor da liberdade de expressão, de crença e de pensamento. É interessante que quando você lê os Salmos, você percebe que Deus ouviu todo tipo de clamor, de súplica, mesmo desejos egoístas dos salmistas, desejos de vingança, que são salmos precatórios, mostrando para nós que mesmo ele sendo Deus, conhecendo profundamente a gente, Deus respeita a liberdade de expressão das pessoas sem nenhuma forma de retaliação. Isso é maravilhoso, nós aprendemos com Deus. No estudo de hoje, nós vamos ver aqui que a liberdade, a ameaça à consciência de fé tem sido ameaçada em todo o tempo, porque o pai da mentira, que é Satanás, o primeiro causador de fake news no mundo e no universo, ele sempre de maneira astuta está tentando destruir a nossa liberdade de pensamento, de consciência, de expressão, de fé, de religião. O texto de Marcos, capítulo 13, verso 22, faz parte da coleção de ensinos de Cristo do sermão profético. E veja o que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 13, verso 22. Portanto, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. O que nós mais encontramos hoje são pessoas sendo manipuladas e usando da própria palavra de Deus para enganar as pessoas. Há muito sensacionalismo em torno da volta de Jesus. Pessoas que tentam marcar datas, pessoas que enganam, colocando medo na população. Há outros tipos de falsos ensinos, como a consulta com os mortos, que a vida do ser humano, após ele morrer, ele vai para o céu, vai para o inferno. Há muitas formas de manipulação. E aqui a mensagem desse dia é para que nós sejamos cuidadosos. Olha aqui, qual seria o último grande engano? Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda a declaração e ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades bíblicas poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Há muitas ideologias que estão hoje tão disseminadas entre nós que elas confundem. As ideologias políticas, as ideologias de caráter político, econômico. Olha interessante, mesmo dentro da solidariedade, mesmo dentro do contexto de falar de amor, quanta coisa hoje é manipulada. Até mesmo a própria biologia está sendo manipulada pela sociologia como ideologia de gênero. Conceitos hoje que parecem bonitos, parecem amorosos, parecem defesa do ser humano, mas que são nada mais do que enganos sutis para desacreditar a palavra de Deus e desacreditar o ser humano de que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é necessário a gente entender isso.
Eu li um livro uns anos atrás chamado Viagem ao Sobrenatural. E nesse livro o autor Roger Murnau, ele nasceu no Canadá, na região do Quebec, e ele frequentou várias instituições religiosas e ele conta o seu testemunho nesse livro que ele frequentou um templo, o templo de Lúcifer, o satânico, na região de Quebec. E ele tem muitos fatos que ele relata nesse livro, A Viagem Sobrenatural, e me chamou a atenção um deles, que em determinado culto foi mencionado que o mestre, o grande mestre, que é Lúcifer, ou Satanás, ele utiliza-se de um meio extraordinário para enganar, inclusive, as próprias igrejas cristãs, que é a crença da vida após a morte. Em determinado momento, uma pessoa daquela reunião levantou a mão e disse assim: eu conheço um grupo religioso chamado Adventistas do Sétimo Dia, que não creem na vida após a morte. E aquele sacerdote, de maneira muito apropriada, assertiva, ele diz assim: olha, esse grupo, o nosso grande mestre, que é Satanás, ele ignorou por duas razões. Primeiro, porque é um grupo pequeno na Terra. E segundo, porque eles guardam o sábado. E o Criador, mencionou o nome de Deus, mas o Criador os protege contra este engano. Foi esse contexto que levou Roger Murnau a se interessar em saber quem são esses adventistas do sétimo dia. E aí ele se tornou futuramente um adventista, pesquisando as Escrituras, e entendeu que Satanás usa a doutrina, o ensinamento da vida após a morte, como um dos maiores feitos para enganar as pessoas em nossa geração. É muito importante a gente entender que Satanás pega antigos erros e coloca em roupagens atuais. Sejam elas nas universidades, sejam elas nas cidades, seja na alimentação, seja qualquer roupagem que está diferente da palavra de Deus, que desacredita a palavra de Deus, não vem do Senhor, mas vem daqueles que hoje desejam imitar o próprio Satanás. Que Deus nos ajude e nos proteja. E essa é uma das razões por que é importante nós estudarmos a Bíblia e também os escritos do Espírito de Profecia para nos mantermos antenados e ligados com Deus, entendendo o tempo que estamos vivendo. Por essa razão, nós temos aqui 3 grandes motivos para orar nessa noite. Primeiro, por maior aprofundamento ao estudar a Bíblia e por maior disposição em fazer a vontade de Deus. Então, ler a palavra de Deus por você, estudar com oração, entendendo como é que ela vai se aplicar à sua vida, é muito importante. Leia esse sermão de Jesus em Marcos 13, ou Mateus 24, ou Lucas 21, o que de fato Jesus está ensinando ali sobre a sua vinda. Segundo objetivo, orar pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados em assistir os cultos da nossa TV Novo Tempo, assistir os cultos da igreja, orar por essas pessoas. E terceiro, continuar orando por 5 amigos e familiares que nós desejamos vê-los salvos. Portanto, faça contato com essas pessoas. Diga para elas: você está nas minhas orações. Como é que eu posso te ajudar? Que o bom Deus esteja com você. E lembre-se, Jesus venceu e por isso nós somos vitoriosos.